A Caroline e a Virginia tocaram à porta da mansão. Era estranho para a Caroline chegar à beira daqueles portões gigantes e simplesmente tocar à campainha, especialmente tendo em conta que ela tinha apenas 14 anos, mas foram essas as indicações que elas receberam e, para além disso, a Virginia já o tinha feito antes. Uma mulher com o cabelo curto e o sotaque inglês abriu a porta. A Virginia já tinha dito o nome desta mulher à Caroline, era Ghislaine Maxwell, mas a Caroline tinha um bocadinho de dificuldades em dizer o nome Ghislaine, então quando cumprimentou esta mulher, limitou-se a tratá-la por Senhora Maxwell. Para a Caroline, esta mulher, a Ghislaine Maxwell, parecia simpática. Falou com um tom de voz calmo e meigo e sorriu para as duas raparigas. Ela indicou à Virginia que subisse as escadas e iniciasse a massagem ao Jeffrey Epstein. Então a Virginia assim o fez e a Caroline seguiu a amiga. Quando chegaram à sala onde iria acontecer a massagem, a Caroline conheceu o Jeffrey Epstein pela primeira vez. Ela viu a sua amiga a fazer-lhe a massagem e, a meio, o Jeffrey a puxá-la para a mesa e a abusá-la sexualmente. Ainda a tremer, a Caroline desceu as escadas, acompanhada pela Virginia, que parecia estar completamente dormente para aquilo que tinha acabado de lhe acontecer. Foram novamente recebidas pela Ghislaine Maxwell, que deu $200 a cada uma, e pediu o contacto da Caroline para agendarem massagens como aquela que ela tinha acabado de ver a Virginia a dar. Foi a partir daqui que se iniciaram anos de manipulação e de abuso, centenas de visitas a esta casa em Palm Beach, na Flórida, que implicavam massagens que terminavam em relações sem consentimento. A Caroline e a Virginia não eram as únicas vítimas do Jeffrey Epstein. Havia centenas delas, maior parte delas encontradas e os abusos facilitados pela Ghislaine Maxwell, a madame privada do Jeffrey Epstein e dos seus amigos. Este é o caso do Jeffrey Epstein, um homem que abusou centenas de jovens e que, juntamente com a Ghislaine Maxwell, construiu uma rede de tráfico sexual. O caso hoje está dividido em duas partes. Na primeira parte, que saiu semana passada, falamos de quem era o Jeffrey Epstein, da riqueza que ele tinha, do poder, da influência, dos crimes que ele cometeu e de como é que ele tirou a vida na prisão, a sua própria vida na prisão, antes que pudesse ser condenado por estes crimes. Agora, nesta segunda parte, vamos falar mais da Ghislaine Maxwell, que era a mulher que o ajudava a arranjar as raparigas para ele poder abusar. Vamos falar dos testemunhos de algumas das vítimas, como é que era a ilha privada do Jeffrey Epstein para estas vítimas, e vamos falar também de a lista de pessoas que alegadamente visitou ou a ilha privada do Jeffrey ou outra das suas propriedades. Aconselho a quem não viu a primeira parte a fazê-lo, porque é importante nós percebermos quem é o homem que cometeu estes abusos e que tipo de crimes é que ele cometeu. Tendo em conta isto, vamos então avançar para o episódio de hoje. A Ghislaine Maxwell era uma socialite que vivia em Londres. Ela era filha do homem de negócios extremamente rico chamado Robert Maxwell. Ela e os seus 8 irmãos nasceram num berço de ouro no que toca a dinheiro, eles tinham acesso a tudo do bom e do melhor. No entanto, apesar desta riqueza, a infância deles não foi propriamente fácil. O pai, o Robert Maxwell, queria dar a entender para o público que ele era um pai muito presente, um pai muito correto e justo e que aquela família era uma família perfeita. Mas na verdade estava longe de ser esse o caso. Ele era extremamente abusivo, tanto verbalmente como fisicamente, para os filhos e para a sua mulher, a Betty. Por exemplo, às vezes ao jantar ele pedia aleatoriamente às crianças para dizerem que planos é que eles tinham para o futuro e se por algum motivo ele não gostasse das respostas destas crianças com 10, 8, 4 anos, ele batia-lhes com o cinto. A Ghislaine era, sem sombra de dúvidas, a filha preferida do Robert. No entanto, ela mesmo assim não escapava aos abusos. Mas ele não fazia questão de esconder que ela era a filha preferida. E ele levava-a para todo lado, ao contrário dos outros filhos. Ele dava-lhe mimo extra, ao contrário dos outros filhos. E, por exemplo, houve uma altura que ele comprou um iate e chamou-lhe de Lady Ghislaine, em vez de lhes dar o nome da mulher ou de qualquer uma outra das filhas. A Betty, a mãe da Ghislaine e mulher do Robert, disse que pode dizer com confiança que dos filhos todos que ela tem, a Ghislaine é a única que está estragada de mimos.
Mas precisamente por o Robert levar a Ghislaine para todo lado, desde muito pequenina que ela teve muito contacto com figuras bastante importantes no mundo de negócios, mundo político, celebridades até. Os amigos da Ghislaine dizem que ela era uma mulher extremamente glamourosa. Ela era a vida da festa, era muito extrovertida, adorava contar piadas sexuais. Alguns deles descrevem-na até como um bocadinho selvagem. Alguns dos amigos dizem também que ela era uma pessoa que não era muito empática. Ela, se tivesse um objetivo e isso implicasse que ela ia magoar 20 pessoas pelo caminho, ela não queria saber. Magoava as 20 pessoas porque ela era muito determinada e não tinha propriamente em atenção como é que os outros estavam a sentir. Eles contam também que a Ghislaine por vezes conseguia ser demasiado sexual. Não no sentido que ela própria participava em muita atividade sexual, mas mais no sentido que ela incentivava que os outros participassem em atividade sexual. E tudo que ela falava era assim de forma a dar a entender que era tudo muito sexual. Por exemplo, uma amiga conta que uma vez encontrou-a numa festa depois de meses sem a ver e que a primeira coisa que a Glenn disse quando a viu depois de a cumprimentar e perguntar se estava tudo bem foi começar a falar de sexo oral e a explicar a esta amiga como é que ela podia fazer para o homem ter prazer ao receber sexo oral. Esta amiga ficou assim um bocadinho apanhada desprevenida, porque ninguém perguntou nada à Glenn, ninguém falou do assunto, porque é que ela estava a falar daquilo do nada, e era assim este tipo de coisas. Por exemplo, também nas festas, ela incentivava as mulheres das festas a irem ter e a seduzirem os homens. Quando o pai da Ghislaine, o Robert, faleceu em novembro de 1991, ela ficou com o coração partido. Como eu expliquei, eles eram muito chegados, então esta morte custou-lhe mesmo muito. E foi aqui que ela decidiu que se queria mudar para os Estados Unidos da América, mais especificamente Nova York. Foi então aqui que a Ghislaine conheceu o Jeffrey Epstein e eles iniciaram uma espécie de relacionamento que ninguém sabe ao certo o que é, mas uma coisa que os amigos da Ghislaine souberam dizer logo desde o início é que ela estava incrivelmente apaixonada pelo Jeffrey. Ela estava sempre a falar dele, quando estava com ele tinha de estar ao lado dele, sempre a dar-lhe algum tipo de carinho. Mas ninguém sabe ao certo como é que era o relacionamento entre aqueles dois. Eram daquele tipo de relacionamento, ninguém sabe se eles estão juntos, se não estão, se eles têm sentimentos mútuos um pelo outro, se não têm. Se calhar houve períodos que estiveram juntos, se calhar houve períodos que não estiveram. Se calhar a Ghislaine era só a mulher que lhe arranjava as jovens para ele abusar, se calhar eles estavam juntos, se calhar eram as duas coisas, ninguém sabe. Acho importante notar, no entanto, que alguns dos amigos da Ghislaine acham que ela só estava tão próxima do Jeffrey porque ela sabia que enquanto estivesse com ele, não lhe faltava nada a nível financeiro. Um estilo de vida que ela já estava acostumada desde a infância e que baixou significativamente desde que o pai dela morreu. Desde que o pai dela morreu, que a família começou a entrar um bocadinho em problemas financeiros. E o Jeffrey era uma espécie de almofada, isto na opinião de alguns dos amigos dela. A Liz conheceu a Ghislaine Maxwell no outono de 1994, quando tinha 21 anos. Na altura, ela estava a trabalhar para uma loja de roupa e de acessórios de luxo para mulher, e uma das clientes daquele dia foi a Ghislaine. A Liz ajudou a Ghislaine a fazer as compras, a pegar naquilo que ela queria levar, a dar-lhe alguns conselhos sobre aquilo que ela devia de comprar, e quando foram para a caixa para finalizar a compra, a Liz precisava de escrever o nome da Ghislaine. E a Ghislaine teve-lhe a soletrar, letra a letra, como é que se escrevia o primeiro nome dela. E a Liz comentou que aquele nome parecia quase que gasolina com um sotaque francês. E a Ghislaine disse-lhe: Ah, sim, o meu namorado diz-me que eu sou muito parecida com a gasolina, eu sou a gasolina e ele é um fósforo, a referir-se ao Jeffrey Epstein. Elas riram-se as duas desta piada e a Liz sentiu aqui que parecia que estava quase que a falar com uma amiga que já conhecia há anos. A Ghislaine tinha uma energia muito positiva, ela transmitia boas energias, era muito elétrica, muito bem disposta e pronto, a Liz sentiu logo ali uma conexão. E depois a Ghislaine pediu-lhe se ela podia, quando acabasse o turno, levar as compras todas que ela tinha feito, porque era muita coisa, até o sítio onde ela estava hospedada, porque era realmente muita coisa para ela levar sozinha. E a Liz respondeu que sim, que quando acabasse o trabalho, que ia lá e que lhe levava as coisas. Então a Liz assim o fez, naquela noite pegou nas compras todas da Ghislaine e foi até ao hotel que ela lhe indicou onde estava hospedada. Quando chegou à recepção, o recepcionista pediu para ela o acompanhar e levou-a até ao bar do hotel. E lá no bar, ela viu a Ghislaine
e conheceu pela primeira vez o Jeffrey Epstein. E a Liz diz aqui que se ela achava que a Ghislaine tinha uma energia contagiante, o Jeffrey então era uma coisa do outro mundo. E ele tinha uma forma de falar que transmitia muita confiança, parecia uma pessoa muito calma, muito segura de si mesma e aquele tipo de pessoa que nos deixa logo à vontade, que nos faz logo sentir que estamos em segurança, que podemos estar confortáveis. A Ghislaine explicou à Liz que eles estavam a viver temporariamente naquele hotel porque a casa deles estava a sofrer obras e eles perguntaram à Liz se ela podia então subir até ao quarto com eles para deixar lá as compras todas. A Liz foi atrás deles no elevador, quando chegaram ao quarto ela pousou os sacos e eles convidaram-na tipo a sentar-se lá naquela salinha que existe nas suítes, nos hotéis, num sofá. Ela sentou-se e eles começaram a conversar de coisas normais. Do nada, o Jeffrey Epstein levantou-se e foi até à casa de banho e a Ghislaine foi atrás dele. A Liz ficou ali à espera, se calhar já a querer ir embora, e do nada eles saem de lá dentro os dois, cada um com um robe. A Liz conta que a energia mudou assim, mesmo do dia para a noite, que do nada ficou um ambiente super desconfortável, que ela não se estava a sentir segura. O facto de eles estarem os dois com um robe, sem aparentemente roupa por baixo, estava a deixá-la mesmo muito desconfortável. Mas eles sentaram-se e continuaram a falar como se nada tivesse a acontecer. Então ela estava ali meio apreensiva, mas deixou-se lá ficar. A conversa parecia uma conversa normal, até que a Ghislaine começou a falar sobre relacionamentos entre homens e mulheres e como é que uma mulher podia satisfazer sexualmente um homem. Ela começou a beijar o Jeffrey, eles começaram a tocar-se nas partes íntimas um do outro, e depois a Ghislaine começou quase que a insistir com a Liz para ela participar. Quando eles começaram assim a tocar-se, a Liz ficou petrificada. Ela tipo congelou à cadeira. Ela não percebeu, ela não estava a conseguir reagir àquilo. Como é que ela havia agora de proceder? E a Ghislaine estava constantemente a insistir para ela se juntar. A Liz estava a responder que não, visivelmente desconfortável. Ela não queria estar ali, mas ela depois começou a ficar com medo, porque a Ghislaine começou a ser cada vez mais assertiva, a levantar cada vez mais o tom de voz, e a Liz pensou que queria sair dali viva, então ela aproximou-se deles e infelizmente foi abusada pelos dois naquela noite. Durante aqueles minutos, a Liz estava claramente desconfortável, sem querer estar naquela situação, mas eles os dois ignoraram. Assim que ela sentiu uma abertura, ela disse à Ghislaine que o namorado dela estava em Nova York, que estava à espera dela e que ia suspeitar se ela não chegasse, e ela aproveitou tipo esta desculpa para sair lá no instante e foi literalmente a correr pelas escadas abaixo do hotel. Na altura que isto aconteceu, a Liz estava a estudar para ser estilista. Ela estava tão traumatizada, queria tanto pôr para trás das costas o que tinha acontecido naquela noite que ela chegou mesmo ao ponto de trocar de loja porque tinha medo que, ao ficar na mesma loja onde conheceu a Ghislaine, poder vê-la mais uma vez e ela não queria de nada de todo isto. Só que a Ghislaine e o Jeffrey começaram aqui um período de perseguição. A Ghislaine foi à loja onde conheceu a Liz e perguntou às colegas de trabalho, tipo, olha, para onde é que a Liz foi trabalhar agora? E foi para a loja nova onde a Liz estava a trabalhar, tipo, atrás dela. E eles conseguiam encontrar os números de telemóvel dela. Ela trocava o número de telemóvel e eles descobriam qual era o novo. A Glenn começou a contactá-la constantemente, a pedir para ela voltar a estar com eles, a fazer muita pressão. A Liz não queria, dizia sempre que não queria, tentava arranjar desculpas do porquê que não podia ir. Foi aqui que começaram a formar-se ameaças vagas relativamente ao futuro da Liz no mundo da moda. E a Liz ficou com muito medo, porque ela sabia que a Ghislaine e o Jeffrey Epstein eram pessoas muito poderosas, com muitos contactos, e que se eles quisessem que ela fosse a ovelha negra do mundo da moda, sem nunca arranjar trabalho, deles a falarem mal dela para os professores, para futuros chefes, ela nunca mais teria oportunidade. Então foi aqui que eles puxaram a Liz para o mundo de abusos e de manipulação mais uma vez, e a Liz foi abusada por eles durante anos. Em 1999, a Virginia tinha 16 anos. Ela estava na altura a trabalhar num resort em Palm Beach, a tentar ser financeiramente independente, a recuperar de traumas, visto que ela foi abusada a maior parte da sua infância. Foi neste ano, 1999, que a Virginia conheceu a Ghislaine. A Ghislaine abordou-a de uma forma muito simpática, muito meiga,
com um sorriso na cara, disse-lhe que tinha uma oportunidade para ela, caso ela quisesse. Conhecia um amigo que estava à procura de uma pessoa que se quisesse formar em massagista e viajar com ele pelo mundo todo para basicamente ir fazendo massagens. A Glenn, com um sorriso na cara de orelha a orelha, disse à Virginia que se ela quisesse conseguia arranjar-lhe uma entrevista para este emprego. A Virginia ficou muito entusiasmada com a energia da Glenn, porque ela estava mesmo a falar com aquela voz de é uma oportunidade incrível e vais poder viajar e ele paga-te o certificado de massagista, não sei o quê, uma oportunidade de ouro. Então a Virginia concordou em ir fazer a entrevista. A Virginia pegou no endereço que lhe deram para a entrevista e quando deu por si estava às portas de uma grande mansão em Palm Beach, na Flórida. Ela entrou, foi cumprimentada, foi recebida pela Glenn e acompanhou-a até ao quarto onde iria fazer a entrevista, que seria uma massagem. E foi aqui que ela conheceu o Jeffrey Epstein. A Glenn manteve-se no quarto, tipo, a observar, e a Virginia começou a fazer a massagem nas costas ao Jeffrey, até aqui tudo completamente normal. Isto até que, a meio da massagem, o Jeffrey virou-se ao contrário e tirou a toalha que tinha a tapar-lhe as partes íntimas. Nesta altura, a Glenn quase que ordenou à Virginia para ela se despir toda e para fazer relações com o Jeffrey Epstein. A Virginia ficou com muito medo. Ela fez tudo aquilo que lhe pediram, claro, sempre sem o consentimento dela. E a Glenn, durante o abuso, foi participando e observando. Como eu referi há pouco, a Virginia foi abusada a maior parte da infância dela. Quando isto lhe aconteceu com o Jeffrey e com a Glenn, ela ficou a sentir-se um lixo. Ela ficou a achar que o universo achava que ela não merecia mais nada da vida sem ser abusada sexualmente. O Jeffrey e a Glenn descobriram que a Virginia já tinha sido abusada e eles utilizaram este ponto para a manipular muito, a dar-lhe a entender que era aquilo que ela devia de estar a fazer, era para aquilo que ela servia. Ela ficou a sentir-se muito insignificante, ela entrou numa espiral de depressão e de manipulação, também muito incentivado pela falta de maturidade que vem com ter apenas 16 anos. E então, mais uma vez, iniciaram-se aqui anos de abuso por parte do Jeffrey e da Glenn. Quando ela foi a dar conta, estava a ser levada para o mundo todo pelo Jeffrey. Ela ia até Londres, ia a Paris, ia ao Novo México, ia à ilha privada que ele tinha nas Ilhas Virgem. Ela estava a ser viajada para todo lado para ser abusada ou por ele ou para ser oferecida aos seus amigos como se fosse um objeto sexual. Uma das pessoas com quem a Virginia teve de fazer relações sem o seu consentimento, ou seja, abuso, foi o príncipe Andrew. Nós falamos brevemente disto no episódio da Princesa Diana, mas vou elaborar agora aqui mais um bocadinho. Basicamente, o príncipe Andrew ficou a conhecer o Jeffrey Epstein a partir da Ghislaine Maxwell. O Robert Maxwell, o pai da Ghislaine, conhecia a família real. Ele conhecia a Rainha Elizabeth II, conhecia o príncipe Charles, a princesa Diana, os filhos todos da Elizabeth. E a Ghislaine e o príncipe Andrew estudaram os dois na Universidade de Oxford. Até quando a Ghislaine conheceu o Jeffrey e começou a apresentá-lo a toda a gente que ela conhecia, o príncipe Andrew foi naturalmente uma destas pessoas. A Virginia conta que a primeira vez que conheceu o Andrew foi em 2002, em Londres, que ela, a Ghislaine, o Jeffrey e o Andrew passaram ali uns dias juntos. Existe até uma fotografia que creio eu que foi tirada no quarto do hotel onde estava hospedada a Ghislaine durante aqueles dias, onde se vê o Andrew com a mão na anca da Virginia e a Ghislaine no fundo da fotografia. O Andrew diz que esta fotografia é falsa, que foi feita em Photoshop. A Virginia diz que ela é completamente 100% verdadeira, que aliás o FBI até já analisou a fotografia e que não disse nada para o facto de ela ser falsa. Numa das noites eles foram a uma discoteca e o Andrew fez questão de dançar com a Virginia. Assim o fizeram. Depois, quando chegaram ao carro, a Ghislaine chegou-se perto da Virginia e disse-lhe qualquer coisa tipo: esta noite tens de deixar o Andrew fazer-te o que o Jeffrey te faz. A dar-lhe a entender que ela iria ser abusada pelo Andrew. Então, nessa noite, a Virginia ficou sozinha com o Andrew e foi abusada. A Virginia conta que foi traficada pelo Jeffrey Epstein e pela Ghislaine Maxwell para o príncipe Andrew um total de 3 vezes.
No entanto, o Andrew nega estas alegações, ele diz que é tudo completamente mentira, que ele nem sequer conhece a Virginia, lá está, que a foto é editada. Foi apenas numa viagem que a Virginia fez à Tailândia, uma viagem organizada pelo Jeffrey Epstein para ela fazer qualquer coisa de um curso das massagens, que a Virginia conheceu o futuro marido dela. E ele foi muito importante para o processo de recuperação da Virginia, para ela perceber que aquilo que lhe estava a acontecer, a forma como o Jeffrey e a Glenn a estavam a tratar como se fosse um objeto que podia passar de pessoa a pessoa, não era normal, que aquilo não era saudável, que ela estava a ser traficada. E só aqui é que a Virginia quase que caiu-lhe a ficha, e que ela decidiu que não queria mais aquilo para a vida dela. Ela casou-se com este homem, eles estão casados há 21 anos, têm 3 filhos e moram na Austrália. Alegadamente, a Glenn e o Jeffrey diziam aos amigos mais próximos que o Jeffrey tinha sido diagnosticado com uma doença onde ele precisava de ter pelo menos 3 orgasmos por dia. Eu tive curiosidade de ver se existia alguma doença deste género e realmente existe um transtorno de excitação genital permanente, acho que é assim que se chama, onde basicamente a pessoa tem o estímulo sexual, porque no caso dos homens mais fluxo sanguíneo percorre para as partes genitais e, portanto, o homem fica com mais excitação e que uma das coisas que se pode fazer para aliviar os sintomas é realmente ter orgasmos. Eu não acredito que fosse este o caso do Jeffrey. Isto é obviamente uma desculpa para ele poder abusar a jovens, até porque assim, se ele tivesse mesmo esta doença, ele podia aliviar sempre com a Ghislaine, que era supostamente a namorada dele na altura, uma mulher com quem podia ter uma relação com consentimento, em vez de andar atrás de jovens menores de idade e abusá-las. Mas a Ghislaine usa isto quase como justificação do género, eu não consigo corresponder aos desejos do Jeffrey, porque eu simplesmente não consigo ter relações assim tantas vezes no dia, daí nós fazemos estas coisas de chamarmos raparigas para ele ter relações que na verdade eram abusos. Mas então a Gwen caiu neste papel de arranjar as tais jovens para o Jeffrey se aliviar. Ela ia até escolas secundárias em Upper East Side, em Nova York, onde se tornava quase que uma figura, uma amiga para estas raparigas, uma espécie de irmã mais velha. Convidava-as para ir até a casa do Jeffrey, que na altura elas não sabiam que era do Jeffrey, em Nova York, para beber o chá e depois lá elas acabavam por ser abusadas. Ou então, quando estava em Palm Beach, convidava-as para fazer a tal massagem por $200 e depois elas, durante a massagem, acabavam por ser abusadas. Lá está, ela começou aqui a arranjar muitas estratégias diferentes para conseguir trazer crianças, raparigas menores de idade, até perto do Jeffrey, para ele conseguir abusá-los. Uma amiga da Ghislaine, quando soube que a Ghislaine arranjava estas mulheres para o Jeffrey abusar, e aqui uma nota nas mulheres. Esta amiga diz que quando soube que isto estava a acontecer, pensava que eram mulheres maiores de idade e que as relações eram com consentimento. Ela deixou bem claro que se soubesse que se tratavam de crianças e de abuso, que ela tinha ido à polícia. Mas pronto. Ela diz que quando a Glenn contou que fazia este papel de arranjar as mulheres, ela perguntou tipo, mas quem são estas raparigas? Onde é que tu as vais buscar? E que a Glenn alegadamente respondeu, elas não são ninguém, elas são lixo. Alguns dos ex-amigos da Glenn dizem que ela queria muito casar-se com o Jeffrey, que ela estava muito apaixonada por ele e que ela sabia que se algum dia parasse de prestar este serviço, de arranjar as raparigas, que o Jeffrey não ia querer mais nada com ela, basicamente, que ela já não servia um papel na vida dele. Então esta sempre foi uma motivação da Glenn, a cena dela se querer manter próxima de Jeffrey, de poder usar o dinheiro dele, de viver aquele estilo de vida. No final dos anos 90, a Glenn e o Jeffrey pararam de se envolver romanticamente, o que seja, e a partir daqui eles começaram a tratar-se um ao outro por melhor amigo. A Annie Farmer conheceu a Ghislaine Maxwell quando tinha 16 anos. A Ghislaine abordou-a e disse-lhe que conhecia um homem que era apaixonado pelas ciências e pelas artes e que gostava de ajudar jovens locais a conseguirem entrar na universidade e a pagar-lhes os estudos e a certificarem-se que a educação deles ficava assegurada. A Ghislaine perguntou à Annie se ela estava interessada em conhecer este homem e a Annie, obviamente, concordou. O Jeffrey disse à Annie que não só pagava os estudos todos dela, como podia ajudá-la a tornar o currículo dela mais interessante para que as universidades a aceitassem. Nos Estados Unidos da América funciona um bocadinho diferente de aqui em Portugal. Aqui em Portugal nós precisamos basicamente de ter a nota
maior ou igual àquela que a universidade está a pedir. Nos Estados Unidos da América, eles ligam um bocadinho mais ao que é que nós fizemos durante o nosso tempo no secundário: atividades extracurriculares, voluntariado, viagens. Depois aquilo até é preciso escrever uma espécie de relatório sobre uma experiência que tiveste na vida, e isso vai juntamente com a tua aplicação. Então é um bocadinho mais complexo, entrar lá numa universidade para além de ter uma nota. O Jeffrey disse à Annie que uma das coisas que as universidades mais gostavam de ler era experiências de viagem, e que ele estava disposto a pagar-lhe uma viagem para depois ela poder escrever sobre o assunto e mandar com a sua aplicação. E a Annie ficou muito entusiasmada com isto, então o Jeffrey disse-lhe que ela podia ficar hospedada no rancho dele no Novo México e que ela podia conhecer o Novo México. Então a Annie foi juntamente com a Glenn e com o Jeffrey para o Novo México. E quando ela chegou ao rancho do Jeffrey, ela ficou um bocadinho desconfortável, porque eu acho que ela estava à espera que houvessem lá mais jovens, na situação dela, onde ele tivesse a ajudá-los a ter uma experiência, essas coisas. Mas ela tentou fazer aquela coisa que nós todos fazemos, que é dizer: estás a ser paranoica, são coisas da tua cabeça, então eles estão-te a ajudar e tu ainda estás aqui a arranjar problemas", esse tipo de coisas. Mais tarde nesse dia, a Ghislaine chamou-a e disse-lhe que era importante que ela soubesse como fazer massagens, no pé a um homem. Então ela sentou-se numa cadeira, indicou à Annie que se sentasse noutra, e o Jeffrey pôs tipo um pé em cima do colo de cada uma, e a Ghislaine estava a fazer massagens ao pé do Jeffrey, tipo a explicar à Annie o que é que ela tinha de fazer também. A Annie estava visivelmente desconfortável, ela não queria de todo estar naquela situação, mas tipo, ela estava ali sozinha com aqueles dois adultos, ela tinha 16 anos, então ela acabou por fazer a massagem muito contrariada, a tentar com certeza despachar o assunto. Os dias a seguir foram relativamente normais, a Ghislaine depois eventualmente começou sempre a falar de massagens e que as massagens eram muito boas e que as massagens ajudavam a relaxar e que era muito importante saber dar uma massagem, receber uma boa massagem. Depois a Ghislaine daqui passou para estar constantemente a pedir à Annie para a Gwen lhe fazer uma massagem, que ela queria muito fazer-lhe uma massagem e ajudá-la a relaxar, e a Annie sempre a dizer que não lhe apetecia, não sei o quê. Mas a Gwen insistiu tanto que a Annie acabou por concordar, tipo: tá bem, faz-me lá a massagem. Ela com certeza que, por ser uma mulher, achou que nunca na vida iria acontecer alguma coisa. Infelizmente, durante a massagem, a Gwen começou a tocar nas partes privadas da Annie, depois o Jeffrey entrou também no quarto e os dois juntos abusaram-na sexualmente. Como falamos no episódio anterior, em 2005, uma jovem de 14 anos contou aos pais que tinha sido abusada na casa de Palm Beach do Jeffrey, e a partir daqui iniciou-se a investigação que fez com que ele acabasse por ficar preso durante 13 meses. E também, se recordarem do episódio anterior, estes 13 meses foi uma sentença extremamente ridícula. O Jeffrey até acabou por ser condenado pela solicitação de trabalho sexual, em vez de ser condenado por abuso sexual a menores de idade. Isto porque o procurador do estado da Flórida na altura fez aquele tal acordo sem o consentimento ou o conhecimento das vítimas. Mas isto levanta a questão: o Jeffrey foi preso. Por que é que na altura não se investigou a Ghislaine Maxwell? Ela estava tão envolvida, como vemos desde o início dos anos 90. Porque é que ela também não foi investigada e presa com o Jeffrey para, pelo menos, também a solicitação de trabalho sexual? Isto porque, juntamente com o acordo que falámos ainda agora, que o procurador do estado da Flórida ofereceu ao Jeffrey, foi também assinado um documento em que indica que, se o Jeffrey fizer tudo de acordo como o estado da Flórida queria, que se ele agisse em conformidade, se ele não fosse desobediente, se ele fizesse basicamente tudo direitinho como eles estavam a pedir durante o processo do julgamento, que então o estado da Flórida não podia acusar criminalmente ou fazer algum tipo de investigação àqueles que eram considerados os co-conspiradores do Jeffrey, alegadamente. E uma destas pessoas era a Ghislaine Maxwell. Então temos aqui o motivo pelo qual, em 2005, a Ghislaine não foi investigada. Basicamente porque o Jeffrey protegeu-a. Para além disso, quando o Jeffrey foi apreendido, a Ghislaine fugiu da Flórida. Os investigadores tentaram falar com ela, não para a investigarem, mas por ela ser uma possível testemunha para os crimes que o Jeffrey cometeu, mas eles nunca conseguiram entrar em contacto com ela, porque ela literalmente fugiu do estado. E manteve-se assim
mais discreta durante o período de tempo que o Jeffrey esteve preso. Outra pessoa que também é apontada como um dos co-conspiradores do Jeffrey Epstein, que nesta altura acabou por ser protegido, é um homem francês chamado Jean-Luc Brunel. Este homem, antes de tirar a sua própria vida na prisão, assim como o Jeffrey fez, estava a ser investigado por abuso sexual de menores e tráfico sexual de menores. O Jean-Luc estava a gerir uma agência de modelos que tinha sido fundada com o dinheiro do Jeffrey Epstein. E eles tinham ali um esquema em que basicamente o Jean-Luc mandava mulheres para os Estados Unidos da América, sempre no pretexto que seria coisas para a agência de modelos, ou seja, um trabalho, e na verdade estas raparigas, quando chegavam aos Estados Unidos, eram recebidas pelo Jeffrey e abusadas. Por outro lado, o Jeffrey, quando ia até Paris, levava sempre uma das jovens menores de idade que ele tinha com ele, por exemplo, a Virginia, que contou que foi com o Jeffrey para todo lado do mundo, para o Jean-Luc abusar delas. A Virginia diz até que foi abusada por o Jean-Luc numa das visitas que ela fez a Paris com o Jeffrey. E mais uma vez, aqui a justiça nunca foi feita relativamente ao Jean-Luc, porque ele tirou a própria vida antes que pudesse ser condenado de alguma coisa. Em 2006, uma jovem chamada Sarah estava a divertir-se com os amigos na discoteca quando foi abordada por uma rapariga mais ou menos da idade dela. Elas passaram o resto da noite juntas, a dançarem, a beberem e formaram ali uma espécie de amizade. No final da noite, esta rapariga que a abordou perguntou se a Sarah queria ir com ela e com outro grupo de raparigas até uma ilha privada nas Ilhas Virgens, a Little Saint James, e esta era a ilha privada do Jeffrey Epstein. A Sarah achou esta ideia uma ideia muito engraçada. O que é que uma rapariga adolescente quer para além de estar com um grupo de amigas a apanhar sol e a divertir-se? Basicamente nada. Então ela concordou e os primeiros dias na ilha foram perfeitamente normais. Ela estava lá de biquíni, a apanhar sol à beira da piscina, a apanhar sol à beira do mar, a divertir-se com as outras raparigas, tudo completamente normal. Nos primeiros dias, a Sarah também conheceu uma mulher chamada Ghislaine Maxwell. A interação entre as duas foi relativamente normal, nada assim fora do comum, mas depois a Ghislaine começou a ter atitudes um bocadinho mais estranhas. Um certo dia a Ghislaine chegou à beira da Sarah, agarrou-lhe no braço e começou a puxá-la para o edifício principal, literalmente quase que a arrastá-la. E neste edifício principal, ela atirou-a para dentro de um quarto onde a Sarah foi abusada sexualmente pelo Jeffrey Epstein. Os próximos dias foi sempre a mesma coisa, sempre a ser abusada pelo Jeffrey, e ela era abusada cerca de 3 vezes por dia. A Little Saint James, ilha do pedófilo, como os locais a chamavam, era na verdade isto, um local onde as jovens eram repetidamente abusadas pelo Jeffrey e pelos seus amigos mais chegados. O procurador das Ilhas Virgem dos Estados Unidos da América disse: o Epstein e os seus conhecidos podiam evitar detenção relativamente às atividades ilegais das Ilhas Virgens e da aplicação da lei federal e prevenir que estas jovens mulheres e raparigas menores de idade pudessem sair livremente ou escapar do abuso. O Jeffrey ia à ilha 2 a 3 vezes por mês e quando ia ficava lá uma série de dias seguidos. Ele, segundo os funcionários, andava sempre de chinelos de dedo e com música zen a ser espalhada por toda a ilha. Os funcionários dizem que faz quase que lembrar um retiro espiritual. A ilha estava sempre cheia de mulheres ou de raparigas com um aspecto muito jovem. Estas mulheres estavam na zona da piscina, em biquíni ou então a fazer topless, andavam sempre nos braços do Jeffrey e nos braços dos convidados que iam aparecendo na ilha. Um funcionário da ilha disse mais tarde: elas andavam quase sempre sem roupa ou ficavam deitadas ao lado da piscina em topless. Era assim a maior parte do tempo. Eu estava preocupado com as idades delas. Algumas delas pareciam muito novas e eu só pensava se as mães delas sabiam onde é que elas andavam. As raparigas também eram vistas a chegar à ilha no helicóptero privado do Jeffrey ou então no seu jato privado, que os locais chamavam de Lolita Express. Este helicóptero e este jato tinham de partir da ilha Saint Thomas, que era onde existia o aeroporto, para depois irem até à Little Saint James, a ilha privada. E um dos funcionários que trabalhava no aeroporto disse: em várias ocasiões eu vi o Epstein a sair do seu helicóptero ou a entrar no seu jato privado com crianças, raparigas. Outro funcionário do aeroporto disse: havia raparigas que parecia que podiam andar na escola secundária. Elas pareciam muito novas. Usavam sempre uma camisola de uma universidade. Parecia que se estavam a camuflar. Assim que eram sujeitas a este tipo de abuso, a maior parte das vítimas queria ou tentava fugir. Mas isto estava tão bem organizado, estava mesmo feito de forma a que não existisse a mínima oportunidade para elas o fazerem.
Se pensarmos num assunto, só por si o facto de ser uma ilha privada tira logo aquela hipótese de elas irem ter com alguém, de pedirem ajuda, tira logo essa oportunidade. E depois, a única forma que elas tinham de entrar ou de sair da ilha era através ou do helicóptero ou do jato privado do Jeffrey. Outra coisa que acontecia com a maior parte das vítimas é que a Ghislaine Maxwell, assim que elas chegassem à ilha, tirava-lhes o telemóvel e o passaporte, de forma a elas não conseguirem mesmo contactar ninguém. Utilizando o exemplo da Sarah, que falamos ainda agora, ela quando começou a ser abusada, ela queria sair dali, ela não queria estar mais naquela ilha. E ela expressou este desejo de querer sair de lá. E a Ghislaine não gostou disto, ela não gostou do facto da Sarah estar a ser assim desobediente, então como castigo naquele dia ela não deu de comer à Sarah. E nessa noite a Sarah entrou num desespero total que decidiu que eu hoje saio daqui de uma forma ou de outra. Ela, quando ninguém estava a prestar atenção, foi até uma das pontas da ilha com menos movimento e começou a descer as rochas para tentar chegar até ao mar. E ela pensou que ia a nadar até à Saint Thomas, a outra ilha maior que fica perto da Little Saint James. A Sarah tinha medo de alguma coisa correr mal, a descer as rochas, ela bater com a cabeça. É mesmo uma descida muito inclinada, a zona onde ela estava a descer. Tinha medo de a distância, apesar de ser relativamente perto, ainda longe para ir a nadar. Ela tinha medo de morrer afogada, tinha medo que lhe acontecesse qualquer coisa. Se ela estava tão desesperada de estar a ser abusada 3 vezes por dia, que ela pensou: eu prefiro literalmente morrer a ser outra vez abusada amanhã. Só que assim que ela estava a começar a descer as rochas para chegar até ao mar, a Ghislaine Maxwell apareceu juntamente com outros dois seguranças que a impediram de fugir. Quando Jeffrey finalmente permitiu à Sarah voltar a casa, sair da ilha através do helicóptero ou do jato, antes de ele deixar que ela se fosse embora, ameaçou-a. Disse-lhe que se ela contasse a alguém o que tinha acontecido durante aqueles dias, que ele encontrava a família dela e que os matava a todos. Então a Sarah passou muitos anos calada, com medo do que pudesse acontecer. Em 2016, o Jeffrey comprou a ilha que fica ao lado da Little Saint James, que se chama Great Saint James. As pessoas acham que ele fez esta compra para manter as atividades ilegais que estavam a acontecer na ilha ainda mais privadas, para nem sequer haver uma ilha ali relativamente próxima para alguém conseguir ver alguma coisa. Na altura que ele fez a compra, ele fez passar por um milionário do Dubai, um homem de negócios que estava interessado em ter uma ilha privada, e quando a população local descobriu que na verdade o comprador era o Jeffrey, ficou mesmo muito revoltada, porque toda a gente das Ilhas Virgens sabia o que é que estava a acontecer de verdade naquela ilha e estava toda a gente muito revoltada para o facto de ainda ninguém ter feito nada para impedir aquilo, e agora o facto de ele ter outra ilha era tudo muito nojento. Uma pessoa local disse: as pessoas acham que ele é rico demais para ser devidamente controlado pelas autoridades. Esta situação toda, esta questão da ilha, das casas, as propriedades que o Jeffrey tinha, parece tudo tão macabro, tão cruel, que eu acho que uma pessoa como eu e vocês tem dificuldade em conseguir sequer perceber como é que é possível uma coisa destas acontecer no mundo. Como é que é possível existir uma rede de tráfico tão grande que as raparigas menores de idade são transportadas assim sem existir qualquer tipo de controlo por parte das autoridades. A verdade é que infelizmente isto acontece muito pelo mundo todo. E eles tinham isto tão bem organizado que, por exemplo, os funcionários da ilha e das casas, das propriedades do Jeffrey, tinham de assinar um documento onde diziam que não podiam contar nada do que vissem, nenhuma atividade, quer fosse legal, quer fosse ilegal, nem às autoridades, nem ao público, nem a ninguém. E por isso é que para muitos funcionários da ilha, por exemplo, demorou vários anos a eles sentirem-se confortáveis e sem medo para se chegarem à frente e contarem aquilo que viram, porque eles próprios sabiam o poder que o patrão deles tinha. E se por acaso acontecesse alguém tentar falar, eles tinham o dinheiro, tinham os meios, tinham o poder para calar aquela pessoa. Ainda relativamente à ilha, lembro-se no episódio passado eu ter falado de um edifício que era diferente dos outros. Este edifício estava na ponta oposta da ilha dos restantes edifícios. Isto só por si é estranho, também o aspecto do edifício, se recordam, era azul e branco às riscas horizontais, com o teto em cúpula dourado e estátuas douradas.
E existem muitas teorias para que é que servia este edifício. Algumas pessoas dizem que isto era o ginásio do Jeffrey, o que outras pessoas argumentam. É estranho, um ginásio tão longe do resto da ilha que aí ele tinha de fazer aquilo tudo a pé ou de carrinho de golfe, sempre que quisesse ir ao ginásio, era estranho. Outras pessoas dizem que foi aqui que o Jeffrey enterrou os dois pais. Dizem também que isto era um sítio onde o Jeffrey podia rezar, fazer ali uma cena espiritual, de se conectar a entidades maiores, não sei bem. Outras pessoas dizem que este edifício era a entrada para uma rede de túneis que existia por baixo da ilha para que o Jeffrey pudesse transportar as raparigas de um ponto ao outro da ilha sem que ninguém visse nada. E para quê? Para que é preciso uma rede de túneis, para além do facto de ninguém ver nada? Para que é que ele queria transportar as raparigas, por exemplo, da casa principal até aquele edifício? O que muita gente diz é que aquele edifício era onde aconteciam rituais, onde as raparigas eram sacrificadas ou abusadas. Desde que a Ghislaine Maxwell foi a tribunal pelo tráfico sexual de menores, e nós já vamos falar melhor disto daqui um bocadinho, que foram libertados para o público fecheiros onde estão os nomes de pessoas que visitaram as propriedades do Jeffrey, quer seja a casa em Nova York, a casa em Palm Beach, o rancho ou a ilha privada. Estes fecheiros ficaram conhecidos como os Epstein Files, ou seja, os fecheiros do Epstein. E aqui existe dois tipos de pessoas, dois tipos de nomes que estão nestes cheiros. Existem aqueles nomes onde as vítimas disseram: estas pessoas fizeram alguma coisa ilegal porque eu vi, ou fizeram a mim, ou eu sabia que elas sabiam. Ou seja, pessoas que as vítimas disseram que estavam envolvidas em atividades ilegais. E depois existem nomes que as vítimas referiram por algum motivo, que viram na casa, que viram a fazer qualquer coisa, mas que esta coisa não é necessariamente alguma coisa ilegal, ou seja, pessoas que foram às propriedades do Jeffrey, mas que não fizeram nada de ilegal, tanto quanto as vítimas disseram até ao momento. Como eu expliquei, estes cheiros ainda não são completamente públicos e depois existem várias teorias de porque é que eles ainda não são completamente públicos. Talvez exista lá algum nome que o próprio Estado não quer que se saiba que a pessoa esteve envolvida com o Jeffrey Epstein, não sei, isto são depois também teorias que surgem online. Mas vamos então começar pelos nomes onde as vítimas apontaram diretamente o dedo à pessoa a dizer que estas pessoas participaram ou sabiam que estavam a acontecer estas coisas dentro das propriedades do Jeffrey. Então, estes nomes são o membro da realeza Príncipe Andrew, a Virginia, uma das vítimas, como já falamos, alega que foi abusada várias vezes por ele. O político Bill Richardson, uma vítima conta que foi forçada pelo Jeffrey a ser abusada por este homem. O político e ex-presidente dos Estados Unidos da América Bill Clinton, uma das vítimas disse que o Jeffrey Epstein lhe disse que o Bill Clinton gostava das raparigas muito novas. O professor de Harvard e advogado Alan Dershowitz, uma vítima alega que foi abusada por ele, e uma funcionária de Jeffrey disse que ele foi várias vezes até à propriedade Palm Beach para receber massagens. O mágico David Copperfield, segundo uma das vítimas, ele sabia do esquema de Jeffrey e da Ghislaine ao ponto de comentar sobre este esquema com a própria vítima. E o cientista Stephen Hawking, que, segundo uma da vítima, participou numa orgia que envolvia menores de idade. Falando agora dos nomes que estão referidos nos fecheiros e que eu relembro só porque estes nomes estão aqui, não quer dizer que estas pessoas soubessem o que estava a acontecer ou participassem nas atividades ilegais. Alguns dos nomes são o atual presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, o músico Michael Jackson, o ator Alec Baldwin, o músico Mick Jagger, a modelo Naomi Campbell, o ator Leonardo DiCaprio e a atriz Cameron Diaz. Existem muitos mais nomes e eu vou deixar o link na descrição com a lista completa para toda a gente que alegadamente já visitou alguma das propriedades do Jeffrey Epstein. Mais recentemente, quando o Elon Musk e o Donald Trump se chatearam, o Elon partilhou no X, o antigo Twitter, o seguinte post: hora de soltar uma grande bomba. O Donald Trump está nos fecheiros de Epstein. E esse é o verdadeiro motivo pelo qual eles ainda não são públicos. Eu acredito que aqui o que o Elon Musk quer dizer é que o Donald Trump não só está nos cheiros do Jeffrey Epstein, como participou e sabia das atividades ilegais que aconteciam nas propriedades. Eu não estou a dizer que isto é um facto, eu não faço ideia. Até ao momento, nenhuma das vítimas apontou diretamente o Donald Trump como ter participado em alguma coisa. Se isso mudar, eventualmente, com certeza que vamos saber. Quando o Jeffrey Epstein tirou a própria vida na prisão em 2019, durante o seu julgamento para o crime de tráfico sexual de menores,
A Ghislaine Maxwell entrou em pânico e decidiu que se queria esconder. Isto porque ela sabia perfeitamente que agora as vítimas iam se virar para ela, a comunicação social, o público de forma geral ia se virar para ela, porque ela era a pessoa que estava também associada aos crimes. Ela conseguiu manter-se escondida até julho de 2020. Ela manteve-se escondida na casa que tinha em New Hampshire, nos Estados Unidos da América, e foi nesta altura, em julho de 2020, que o FBI finalmente a encontrou. O FBI conseguiu localizá-la devido ao GPS do telemóvel dela. Ela andava a fazer chamadas para os advogados e para os irmãos, então eles, através do sinal de GPS, conseguiram perceber ao certo onde é que ela estava. Há quem diga, e é um rumor da internet, talvez seja verdade, que a Ghislaine tentou, sempre que usava o telemóvel, punha papel de alumínio à volta do telemóvel para interromper o sinal. Se este foi o caso, eles conseguiram encontrá-la na mesma, não importa. Mas quando o FBI entrou-lhe lá pela casa adentro, supostamente foi uma coisa difícil deles conseguirem apreender a Ghislaine, porque ela começou a fugir, a andar de uma divisão para a outra, a tentar fugir deles, mas depois finalmente eles conseguiram agarrá-la e prendê-la e levá-la para a prisão. Ela foi levada para a Metropolitan Detention Center em Nova York, onde iria aguardar julgamento pela acusação de tráfico sexual de menores de idade. A Ghislaine pediu para sair em fiança 4 vezes e nessas 4 vezes foi negado, porque o juiz tinha medo que ela voltasse a fugir e a esconder-se, e para além disso, a partir do momento que o crime envolve menores, eles têm muito mais cuidado em quem é que deixam pagar a fiança. Como a Ghislaine estava a ser acusada de crimes contra menores de idade, as vítimas do Jeffrey e da Ghislaine, que tinham ali 18, 19, 20 anos, que eram algumas vítimas ainda, não foram chamadas para testemunhar no julgamento. E estas vítimas ficaram a sentir-se muito culpadas, também com uma sensação de que elas não puderam partilhar a história delas como queriam, por o facto de não serem chamadas. Também aquele sentimento de eu já tinha 18 anos, já tinha 19 anos, já tinha 20 anos, já devia ter a maturidade para não deixá-los manipular-me daquela forma, o que eu discordo completamente. Uma rapariga de 18 anos, de 19, 20, não tem ainda a maturidade para perceber nada da vida. Mas foi difícil para estas vítimas não terem sido chamadas e o julgamento também não as envolver. Por exemplo, uma das vítimas maior de idade era uma jovem de 21 anos que tinha a licença para fazer massagens. Ela foi contactada pela Ghislaine Maxwell para ir até à casa em Palm Beach, na Flórida, do Jeffrey para lhe fazer uma massagem. A meio da massagem, eles abusaram-na. Depois a Ghislaine contactou-a várias vezes para ela voltar a ir lá à casa, voltar a continuar a manipulá-la, a tentar puxá-la novamente para o abuso. Esta vítima diz que é uma das vítimas que diz que a Ghislaine é mais cruel que o Jeffrey, porque é a Ghislaine que organiza tudo, é a Ghislaine que anda atrás das jovens, é a Ghislaine que as persegue meses depois de elas terem sido abusadas pela primeira vez, a tentar convencê-las a voltar. E é um sentimento que custa muito a estas vítimas, a cena também da Ghislaine ser uma mulher. Como é que é possível uma mulher fazer isto a outras mulheres? Mesmo aquela crueldade extra. O primeiro dia do julgamento no caso dos Estados Unidos da América contra a Ghislaine Maxwell aconteceu no dia 29 de novembro de 2021. Para este julgamento foram chamadas 4 vítimas que o Estado considerou essenciais para testemunhar. Destas 4 vítimas, 3 quiseram manter-se com nomes falsos para ter um maior grau de privacidade. Apenas uma das vítimas é que, mesmo fora do tribunal, falou publicamente daquilo que a Ghislaine e o Jeffrey lhe fizeram. Todas estas vítimas eram representadas por advogados diferentes, mas que na altura do julgamento trabalharam todos juntos para ter a certeza que as peças do puzzle estavam encaixadas e que os procuradores, o Estado, tinham o máximo de informação necessária para poderem condenar a Ghislaine. A Lara Pomerantz, a procuradora que representava o Estado, disse nas suas declarações iniciais: Senhoras e senhores, membros do júri, durante o julgamento ficarão a saber que a Arguida e Epstein atraíam as suas vítimas com promessas de um futuro melhor, com o intuito de as explorar sexualmente e mudar-lhes a vida para sempre. Ela sabia exatamente o que estava a fazer. Ela era perigosa. Preparava raparigas menores para serem abusadas por um predador. A Bobby Sternheim, a advogada de defesa da Ghislaine Maxwell, disse nas suas declarações iniciais: Desde que Eva tentou Adão com a maçã, que as mulheres têm sido culpadas pelo mau comportamento dos homens. As acusações contra a Ghislaine Maxwell são por coisas que o Jeffrey Epstein fez. Mas ela não é o Jeffrey Epstein. Ela não é como o Jeffrey Epstein.
Estas declarações iniciais por parte da defesa foram na altura muito mal recebidas pelo público, porque aquilo que esta advogada da defesa estava a dar a entender, o que a defesa queria dar a entender, é que a Ghislaine nunca na vida podia ser condenada por um crime destes pelo simples facto de que é uma mulher, o que está completamente errado. A primeira vítima a testemunhar foi uma das vítimas que se queria manter anónima. Ela utilizou durante o julgamento o pseudónimo Jane. Esta vítima foi a vítima mais nova da Ghislaine e do Jeffrey. A Jane conta que conheceu o Jeffrey e a Ghislaine pela primeira vez em 1994, quando ela tinha apenas 14 anos, num campo de férias em que o Jeffrey era basicamente uma das pessoas que dava dinheiro ao campo de férias para ter a certeza que tudo funcionava direito. O que isto só por si leva-nos a questionar quais eram as verdadeiras intenções do Jeffrey a dar dinheiro a um campo de férias cheias de jovens e adolescentes, não é? Mas a Jane contou que o Jeffrey, quando conheceu a Jane e a mãe dela pela primeira vez, ofereceu-se para ser o mentor da Jane, para a ajudar com os estudos, para ajudar a ter sucesso na vida, muito dentro daquilo que ele fazia com as outras vítimas. Então a Jane começou a frequentar a mansão de Palm Beach, na Flórida, do Jeffrey, e foi aqui que ela conheceu a Ghislaine Maxwell. E ao início ela diz que eles os dois pareciam mesmo muito interessados com o bem-estar dela, em deixá-la ser uma criança, fazer atividades que uma rapariga de 14 anos estava interessada em fazer, estavam interessados nos gostos dela, em certificarem-se que ela se sentia confortável e segura. A Jane conta que começou a gostar muito da Ghislaine, que olhava para ela e via uma espécie de irmã mais velha, que tinha um carinho especial por ela, mas infelizmente a Ghislaine e o Jeffrey juntos começaram a abusar da Jane. E eles faziam estes abusos de forma tão natural, como se fosse a coisa mais normal de sempre, que a Jane, tipo, ela sabia que não queria estar a fazer aquilo, ela sabia que aquilo não era normal, mas ao mesmo tempo eles estavam a agir com tanta normalidade que ela própria ficava tipo: será que isto é normal? E eu acho que isto é um sentimento muito comum e muito normal para crianças que são abusadas. Aquela coisa do será que toda a gente faz isto? Será que sou eu que estou simplesmente com coisinhas na minha cabeça e que isto não é normal? A Jane explica que durante os abusos o Jeffrey encostava as partes privadas ao corpo dela, masturbava-se para cima dela e a Ghislaine às vezes ficava só a ver, outras vezes participava nos abusos e a Jane foi abusada por eles os dois durante 3 anos, desde que tinha 14 até que fez 16. A segunda vítima a testemunhar é uma das outras vítimas que quis manter-se anónima e ela utilizou o pseudónimo Kate. A Kate contou que quando tinha 17 anos conheceu a Ghislaine Maxwell através de um namorado mais velho que ela tinha e que a Ghislaine disse-lhe que ela e o Jeffrey podiam-na ajudar nos seus sonhos de ela se tornar uma modelo de sucesso. Então a Ghislaine convidou-a para ela ir até à townhouse que o Jeffrey tinha em Nova York para beber chá. E foi nesta vez que a Kate conheceu o Jeffrey Epstein. Na casa, a Ghislaine começou a insistir com a Kate para ela fazer massagens nos ombros e nos pés do Jeffrey, e ela assim o fez. Depois ela insistiu para ela fazer massagem no corpo todo do Jeffrey, e a Kate assim o fez, e esta massagem terminou com abuso. A Kate foi uma daquelas vítimas que foi depois levada pelo Jeffrey e pela Ghislaine pelo mundo todo. Ela foi levada para a casa de Nova York, para a mansão em Palm Beach e para a ilha privada, a Little St. James. A terceira vítima a testemunhar é também uma das vítimas que se quis manter anónima. Ela utilizou apenas o primeiro nome dela, Caroline, para ser identificada no tribunal, e esta é a mesma vítima que falamos na introdução. A Caroline tinha uma mãe que era toxicodependente e um pai que estava fora da imagem, então ela no 7º ano teve de desistir da escola para ter de ser ela a começar a preocupar-se com as contas e com a comida na mesa em casa. E foi nesta altura, com 14 anos, que ela conheceu o Jeffrey e começou a ser abusada. Ela também foi abusada pela Ghislaine algumas vezes, juntamente com o Jeffrey, e ela conta que das primeiras vezes que a Ghislaine a viu nua, que comentou que ela tinha o tamanho da anca e dos seios perfeitos para os gostos do Jeffrey e dos seus amigos. A quarta e última vítima que testemunhou no julgamento foi a Annie Farmer, a vítima que falámos há bocadinho, que foi levada para o rancho no Novo México e que foi abusada pela Ghislaine e
e pelo Jeffrey. E foi aquela história que falamos há um bocadinho e foi exatamente essa história que ela contou no tribunal. O que estes testemunhos queriam provar é que a Ghislaine era a pessoa que facilitava os abusos ao Jeffrey, que era ela que organizava tudo, que arranjava as raparigas, e era ela que depois as perseguia quando elas tentavam sair do abuso, a dar-lhes a entender de uma forma ou outra que se elas parassem de ver o Jeffrey, que a vida delas ia basicamente acabar. O que a defesa tentou alegar é que estes testemunhos, estas vítimas, queriam apenas dinheiro, que em 2019, quando Jeffrey tirou a própria vida, que a partir dos bens dele, milhões foram pagos a algumas das vítimas em forma de compensação e que basicamente estas vítimas estavam mais uma vez atrás de dinheiro. Isto foi o que a defesa alegou. Eles também tentaram desacreditar a história de algumas das vítimas porque estas mulheres, agora mulheres, passaram por tanto trauma que acabaram por se refugiar em drogas e então eles tentaram desacreditar as histórias delas a dizer que na altura estava a consumir drogas, a tua memória com certeza que está comprometida e a história não foi bem assim. As deliberações do júri começaram no dia 20 de dezembro de 2021 e terminaram no dia 29 de dezembro de 2021. A Ghislaine Maxwell foi considerada culpada de 5 das 6 acusações iniciais. Estas acusações foram uma acusação de tráfico sexual de menores, uma acusação de transporte de menores para participar em atividades ilegais e 3 acusações de conspiração relacionadas com tráfico sexual. A Ghislaine foi condenada a 20 anos de prisão e para ela estes 20 anos significam que muito provavelmente ela vai morrer na prisão, porque quando ela foi presa já tinha 62 anos. Quando foi lido o verdicto em tribunal, as pessoas que estavam lá dentro dizem que a Ghislaine não demonstrou assim nenhuma emoção, que ela não pôs as mãos na cara, não começou a chorar, não gritou, não fez nada. Simplesmente bebeu um copo de água e manteve a cara dela, a expressão facial, exatamente igual ao que estava. Esta sentença, na perspectiva das vítimas, tem aqui as opiniões um bocadinho divididas. Algumas das vítimas sentem-se muito realizadas, que isto foi finalmente justiça a ser feita, que a Ghislaine está a levar com as consequências dos anos de tortura que estas vítimas sofreram e que isto é realmente uma coisa muito boa, que estes 20 anos são muito positivos. Outras vítimas acham que estes 20 anos são quase como restos de comida que se dá a um cão com fome. Que os abusos da Ghislaine e do Jeffrey começaram no início dos anos 90, ela só foi presa em 2021 e ele morreu em 2019, o que quer dizer que houve aqui décadas de abuso e a sentença dela são só 20 anos, para estas vítimas isso não chega. Estas vítimas querem perceber porquê, que só foram 20 anos, querem perceber porque é que as autoridades demoraram tanto tempo a responsabilizar alguém pelos crimes, querem perceber ao certo quem é que se está a proteger aqui, porque é que as vítimas não são a prioridade das autoridades e do Estado. Relativamente ao Príncipe Andrew, como falamos no episódio da Princesa Diana, 2 semanas depois da Ghislaine receber esta sentença, a Virginia, a vítima que foi traficada pelo Jeffrey e pela Ghislaine ao Príncipe Andrew 3 vezes separadas, chegou a um acordo com ele e a Rainha Elizabeth II retirou o título de realeza ao Andrew. Eu realmente sou da opinião que estes 20 anos é pouca coisa. Realmente, para as histórias que nós ouvimos aqui, parece que 20 anos não é nada. Quer dizer, como é que ela passou mais tempo a abusar as vítimas do que a sentença que ela recebeu? Não faz muito sentido. E eu também sou da opinião que realmente quem é que estava a proteger o Jeffrey e a Ghislaine durante tantos anos? Como é que o Jeffrey na primeira vez conseguiu fugir com aquela acusação de solicitação de trabalho sexual em vez do abuso a menores? Há aqui muitas coisas na história que realmente não fazem sentido e isto faz qualquer pessoa questionar-se se o único motivo pelo qual esta história atrasou tanto, arrastou-se durante tantos anos, é mesmo por causa do poder, da riqueza, da influência destas 2 pessoas. Que isto é uma coisa que acontece muito na nossa sociedade. As pessoas que têm dinheiro conseguem fugir das responsabilidades e das consequências das suas ações com muita mais facilidade das pessoas que não têm dinheiro. Infelizmente é assim que funciona. Mas digam-me vocês nos comentários o que é que vocês acham. Acham que 20 anos é pouco? Acham que chega? Acham que a Ghislaine tem o mesmo nível de responsabilidade que o Jeffrey? Acham que tem mais, que tem menos? Digam-me, porque eu gosto sempre de ver as vossas opiniões. Este foi então o caso do Jeffrey Epstein e da Ghislaine Maxwell, que traficaram centenas de jovens pelo mundo todo. Eu espero que vocês tenham gostado de me ouvir. Muito obrigada pela companhia e vemo-nos numa próxima.